Continuando na história, né? No período de 300 a 400 anos antes de Cristo. Praticamente, naquela época, não existia mais profetas. A palavra de Deus era pouca. Por isso, alguns livros escritos nesse período foram considerados apócrifos. Aí depois, quando chegou, vamos lá, de 0 anos antes de Cristo a 90 anos depois de Cristo, a compilação do Novo Testamento. O que significa a palavra compilação? É uma coleção de texto. Se pegarmos o primeiro século e vermos os fatos, nós teríamos 3 situações. A primeira foi o período da verdade viva. O que era verdade viva? No tempo em que Jesus viveu, suas palavras foram muito importantes. Ele era poderoso em palavras e também nos seus atos. Suas palavras eram sustento, paz e ensinamento, e seus atos, puros milagres, né? O segundo período seria do ano 33 a 50 depois de Cristo. Eles não se preocupavam em escrever, porque eles acreditavam que Cristo voltaria em breve. Mas quando se chega ao período de 50 anos a 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nessa época que certas condições ocorreram, que se exigia a escrita de cartas, e essas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Hoje, esses manuscritos do Novo Testamento estão guardados na Universidade de Manchester, na Inglaterra. A Bíblia nos foi dada em fragmentos, e os pariógrafos são os escritores, tiveram que juntar vários fragmentos para que tivessem uma cópia completa. 35 anos depois de Cristo, o primeiro mártir cristão. Havia-se passado 7 anos após a ressurreição de Cristo, e surgiu um problema, uma briga entre as viúvas gregas e as viúvas hebraicas. Selecionaram 7 homens, que chamaram de diáconos. Todos tinham nome grego. 2 se chamavam Felipe e Estevão. Estevão foi diante do Sinédrio. Sinédrio era um tribunal onde se julgava causas administrativas e causas religiosas, acusando de terem assassinado o Messias, e diante de uma passagem de Isaías, afirmava que Deus não habitava em um único lugar. Levantou a ira tanto dos saduceus quanto dos fariseus, e eles o apedrejaram. Estevão foi o primeiro mártir desde então. Os cristãos passaram a ser apedrejados e martirizados. Vamos lá para a história. 45 a 68 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo abriu caminho para as igrejas dos gentios. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, muitas delas escritas na prisão. Foi muitas vezes chicoteado e morreu nas mãos do imperador Nero, né? Pedro foi crucificado. Embora não se achasse digno de ser crucificado da mesma maneira que foi Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e eles fizeram a sua vontade. Tomé morreu queimado na Índia por causa da sua fé. O único apóstolo que escapou da morte foi João. Todos os autores do Novo Testamento ou foram crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Entre os anos de 100 a 450 depois de Cristo, houve uma grande expansão do cristianismo em Roma. Havia muitas congregações separadas, mais de 40, encontradas logo após a última perseguição.
Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano e também na Inglaterra. E nessa época, cresciam e se infiltravam em cada segmento social, em cada camada social, eles se infiltravam e pregavam a palavra de Deus. A igreja primitiva tinha em comum a Bíblia e não conseguiriam sobreviver sem ela. Mas em 72 anos depois de Cristo, começou a ser construído o Coliseu em Roma, e sua construção terminou no ano 80 depois de Cristo. O Coliseu, ele era usado para o sacrifício dos cristãos. E 10 perseguições ocorreu contra a igreja. A perseguição romana começou no ano de 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso. Nero queimou os cristãos à meia-noite para que servissem de tocha para a cidade. As casas eram lotadas de cristãos e depois eram incendiadas. Grupos de 50 cristãos eram amarrados por cordas e lançados ao mar. Todas essas ações em Roma era para acabar com os cristãos. Existiam 4 razões para as perseguições. Primeira razão era a razão política. Os cristãos se reuniam à noite em lugares clandestinos e tinham medo que eles estivessem reunidos para formar grupos políticos. Se enganavam eles, porque os cristãos se reuniam para estudar e discutir a palavra de Deus. A segunda razão era religiosa. Os cristãos se recusavam a oferecer incensos e oferendas no altar para César. E a terceira razão era social. Os cristãos, eles tinham uma maneira de vida distinta, uma maneira que era só deles. Eles acreditavam que todos os homens eram iguais. Eles não faziam acepção de pessoas. Para os romanos, era Nero numa extremidade e o restante da população noutra. A quarta razão era uma razão financeira. Os romanos viviam também de fabricar estátuas e esfinges. Esfinges eram chamados de pequenas estátuas, né? Pequenas imagens da deusa Diana. A última das séries de 10 perseguições foi realizada 303 anos depois de Cristo, por Diocleciano. Diocleciano se tornou comandante do imperador Caro. E com sua ascensão ao poder, ele foi crescendo, né, dentro do império, ele pôs fim à crise do terceiro século. Criou um sistema de tetrarquia. O que era tetrarquia? O governo de 4. Cada imperador tinha autoridade sobre 1/4 do império, embora fosse um governo conjunto, fosse um governo em comum. As decisões e as atitudes eram as mesmas. A perseguição de Diocleciano foi uma das mais sangrentas perseguições aos cristãos do Império Romano. Os imperadores tretarcas emitiram uma série de editos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem todas as práticas religiosas tradicionais. Eles decretavam o fim de todas as reuniões. Todos os livros escritos deveriam ser confiscados e queimados. Houve uma grande destruição dos escritos nesta época. Exigiam o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifício às divindades romanas. Meus irmãos, foram 41 anos de perseguição aos cristãos. Mas mesmo diante de tal situação, os cristãos cresciam grandemente. Constantino I, ou Constantino o Grande, entrou para a história de Roma como o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto ao culto aos deuses romanos. Mas em 313 depois de Cristo,
Constantino, juntamente com o novo imperador do Oriente, assinou o Edito de Milão, o qual proibia as perseguições aos cristãos e legalizava o culto dos cristãos. Em 330 d.C., Constantino fundou a cidade de Constantinopla como sua nova capital para o império. Ela se tornaria, no futuro, o principal centro intelectual e cultural do mundo cristão. Constantino é o antigo nome da cidade de Istambul, na atual Turquia, né? Indo para a história, vem comigo. 367 a 397 depois de Cristo. A canonização da Bíblia. Foi neste tempo que um grande teólogo da época, Atanásio de Alexandria, iniciou a cruzada por Novo Testamento. Canonizado. Ele passou 17 anos exilado por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. A palavra canon significa, em relação à Bíblia, a regra usada para determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão, que no caso seria o padrão da igreja. Em 367 anos depois de Cristo, Atanásio listou pela primeira vez nos registros da história os 27 livros do Novo Testamento. Em 397 depois de Cristo, o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial para os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia se tornara completa. Em 405 anos depois de Cristo, Jerônimo levou 16 anos da sua vida dedicados exclusivamente para traduzir a Bíblia, diretamente do hebraico para o latim. Seus pais eram cristãos e enviou Jerônimo para Roma para estudar filosofia. Lá ele se converteu ao cristianismo e se batizou nas águas. Isso causou um profundo efeito na sua vida. Ele dedicou toda a sua vida a aprender a língua hebraica. Não havia ninguém mais qualificado que Jerônimo para fazer essa tradução. E ele se dedicou a esta tarefa de traduzir toda a Bíblia para o latim. Foi a primeira e, por séculos, a única versão da Bíblia que traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico e não da tradução grega, conhecida como Septuaginta.